Então, segundo a graça que foi dada a Paulo, ele lançou o fundamento. Paulo, o apóstolo de Cristo, ele nos lança o fundamento. E qual é o fundamento? É a pedra angular. O nosso fundamento é Cristo. E sobre esse fundamento, então, nós precisamos edificar a casa de Deus. Amém? Muitos irmãos caem num erro que nós chamamos na teologia de determinismo. Que o Senhor determinou assim e isso vai acontecer e nós não podemos fazer nada para que isso mude. Isso tira totalmente a responsabilidade humana. E o Senhor não faz nada por força ou por violência. O Senhor trabalha nas nossas vidas a partir do momento que nós vamos cedendo ao Espírito Santo que age dentro de nós. Então o Senhor vai crescendo em nós a partir do momento que nós vamos nos entregando a Ele. Amém? Então temos responsabilidade, sim, na obra do Senhor. É muito fácil, né, irmãos, nós dissermos que o Senhor vai fazer e nada do que nós possamos fazer vai mudar isso. Realmente o Senhor vai fazer a sua obra. E nada do que nós podemos fazer vai mudar. Mas aquilo que Ele chama a nós para fazer, nós podemos negligenciar ou fazer parte dessa tão grande obra que o Senhor Jesus Cristo tem para toda a humanidade e para todo homem. Nós podemos escolher fazer parte ou não fazer parte dessa obra. Podemos escolher ter um fundamento que é Cristo ou não ter o fundamento que é Cristo. A salvação, irmãos, ela vem pela ouvir a palavra de Deus. Mas nós precisamos também ter a ação de ouvir a palavra de Deus. O determinismo diz que até a nossa ação vem do Espírito de Deus. E com certeza o Senhor Jesus, Ele nos inclina a receber a sua palavra. Mas realmente, irmãos, você pode acreditar, se alguém não quiser escutar a palavra da salvação, ele não terá salvação. Amém? Então precisamos crer, ouvir e receber o Senhor Jesus como fundamento para a nossa obra. Então Paulo, ele havia estado em Coríntios durante 1 ano e 6 meses. E ele colocou o fundamento para os irmãos. Mas nesse meio tempo, em que Paulo saiu, muitos irmãos estavam se desviando da verdadeira teologia, ou da verdadeira palavra de Deus. Por isso, tantos problemas. Por isso já, em tão pouco tempo, havia tantos problemas entre os irmãos. Muitos judeus queriam servir a Deus com aquilo que tinham recebido do judaísmo. Então tentavam introduzir o judaísmo já naquele tempo dentro do cristianismo. Muitos gregos, eles tentavam introduzir dentro do cristianismo aquilo que eles tinham recebido da sua cultura ou da filosofia de vida que tinham aprendido. Então por isso já tinha tanta doutrina estranha no meio de Coríntios, porque os irmãos, eles tentavam introduzir não só aquilo que era do Senhor, mas aquilo que a sua maneira de vida, a sua própria vida, aquilo que eles tinham aprendido dos seus pais, eles tentavam introduzir na igreja de Deus. E por isso tantos erros que temos na igreja de Coríntios. Porque nada que vem de nós mesmos pode exercer um trabalho normal na vida da igreja. Não podemos edificar a casa do Senhor com aquilo que temos de nós mesmos, mas só com aquilo que recebemos de Cristo Jesus. Então sabemos que nós temos que ver como edificamos a casa do Senhor, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Nosso fundamento é Cristo, e ninguém pode colocar outro fundamento. E não só o fundamento. Quando Paulo diz aqui que o nosso fundamento é Cristo, ele está querendo dizer que o centro da nossa obra precisa ser Cristo.
A base da nossa obra precisa ser Cristo. A base da nossa vida precisa ser Cristo. Esse é o fundamento. Então, se nós recebemos verdadeiramente o fundamento, precisamos ver agora como vamos edificar a obra de Deus. Cristo sendo o centro da nossa vida. Cristo sendo o centro da nossa pregação. Cristo sendo o centro do nosso louvor. Cristo sendo o centro da nossa reunião. Cristo sendo o centro da nossa vida. Isso é ter Cristo como fundamento. Se nós não termos Cristo nessa posição, então verdadeiramente Cristo não é o nosso fundamento. Cristo pode até ser um assunto que de vez em quando falamos, mas enquanto Cristo não se colocar nas nossas vidas, no seu devido lugar, nós não vamos conseguir edificar a casa de Deus da maneira correta. Contudo, capítulo 3, verso 12. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, ouro, pratas, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, com o próprio fogo aprovará. Amém? Nós temos como edificar a obra do Senhor com 6 elementos: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. O dia a demonstrará. Será provada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo vai provar. Então, irmãos, os irmãos de Coríntios, eles tinham um fundamento. Paulo diz que eles tinham toda a palavra. E eles tinham todos os dons espirituais. Então, os irmãos tinham o fundamento. E Paulo, no capítulo 2, verso 2, ele diz que entre os irmãos ele decidiu não saber nada a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Porque entre os irmãos já havia muitos mestres, já havia muitas doutrinas, já tinham muitas lições. Os irmãos já estavam aprofundados na palavra de Deus. Nós não podemos dizer que os irmãos não conheciam as Escrituras. O que faltava aos irmãos alguns dons. Porque Paulo diz que eles foram enriquecidos com tudo, com palavra, doutrina, e eles foram enriquecidos com todos os dons. Mas nós vemos que no capítulo 3, verso 1, Paulo ainda diz assim para ele: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Ou seja, eles tinham todo o conhecimento, mas eles eram carnais. Eles tinham toda a sabedoria, mas eram carnais. Eles tinham todos os dons, mas eles eram carnais. Porque ser carnal ou ser espiritual não vem do nosso conhecimento, não vem da nossa sabedoria e não vem dos nossos dons. Mas ser carnal ou espiritual vem de um negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Amém? Vem de servir o Senhor. E os irmãos, apesar de todo o conhecimento que tinham, eles escolhiam ser carnais. Porque nós temos uma escolha, nós temos o novo e o velho homem dentro de nós. Então nós podemos escolher se vamos andar segundo o novo homem ou segundo o velho homem. Se vamos ser carnais ou se vamos ser espirituais. E nós podemos ter todo o conhecimento, toda a sabedoria, todos os dons, mas nós podemos ser carnais. Porque Paulo diz assim,
Leite vos dei de beber, capítulo 3, verso 2. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais? Andai segundo o homem, e eles não andavam segundo a Deus. Os irmãos de Coríntios, eles praticavam a obra do Senhor segundo o homem. E aqui nós vamos ver os 6 elementos que Paulo fala que podem ser edificada a casa de Deus. O primeiro elemento é o ouro, que diz respeito à natureza de Deus. O segundo elemento é a prata, que diz respeito à obra de Deus, a obra que o Senhor fez através do seu Filho Jesus Cristo. E o terceiro elemento são pedras preciosas, que diz respeito à transformação que o Espírito Santo faz em nós, que nos transforma em pedras preciosas. Mas Paulo diz que os irmãos não andavam segundo a Deus, mas andavam segundo aos homens. E daí nós vamos ver os outros 3 elementos, que é madeira, que é a natureza humana. Palha, que diz respeito à obra do homem. Feno, quer dizer, que diz respeito à obra do homem. E a palha, que diz respeito à glória do homem. Então os irmãos edificavam a igreja, não segundo a Cristo e segundo a Deus, mas eles andavam segundo o homem, segundo a natureza do homem, segundo a glória do homem e segundo a obra do homem. Então nós temos uma escolha, irmãos. Como edificaremos a casa do Senhor? Vamos edificar a casa do Senhor com elementos que são eternos? Ou vamos edificar a casa do Senhor com o nosso próprio eu, o nosso próprio ego, com aquilo que achamos da obra do Senhor, com aquilo que pensamos, com a nossa própria força, trazendo glória para nós mesmos? Por isso Paulo continua dizendo aqui no capítulo 3, verso 14. Se a obra que alguém que sobre o fundamento edificou, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo, todavia como através do fogo. Então nós sabemos que a nossa obra, ela pode ser feita de 6 elementos: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E o dia vai revelar as nossas obras. E nesse dia, irmãos, ai de nós que edificamos a casa do Senhor com madeira, feno e palha. Porque a palavra diz, lá em Apocalipse, que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E diz lá no capítulo 5 de 2 Coríntios, que todos nós havemos de estar perante o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz assim: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito, por meio do corpo. Então um dia, irmãos, todos nós, sem exceção, estaremos diante do tribunal de Cristo. E lá diante do Senhor, a nossa obra vai ser provada. E o que nós teremos para mostrar para o Senhor? Manifesta será pelo dia a nossa obra. Que dia é esse, irmãos? O tribunal de Cristo. Amém? Lá em Mateus, diz que muitos me dirão naquele dia:
Senhor, Senhor. Mateus 7, 22. Vamos ler lá, irmãos, para não ficar parafraseando. Lemos lá que o dia vai provar as nossas obras. E vai ser passada pelo fogo as nossas obras. E o Senhor diz aqui em Mateus 7, 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, porventura temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, não vos conheço. Apartai de mim, vós que pratiqueis iniquidades. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. São irmãos que têm um fundamento, que têm Cristo como fundamento, que chegaram perante o tribunal de Cristo agora e estão prestando conta de tudo aquilo que fizeram na sua vida. Muitas vezes a nossa obra, a obra do nosso eu, do nosso ego, ela pode parecer muito grande, ela pode parecer uma obra muito linda, mas quando chegarmos diante do tribunal de Cristo, onde havemos de dar conta de tudo aquilo que fizemos nessa vida de bom e de ruim, se nós não chegarmos ao Senhor como pedras que vivem, transformados pelo Espírito Santo, transformados pela cruz de Cristo, tendo a nossa obra, a natureza de Deus, a nossa obra vai ser queimada, irmãos. E a palavra diz aqui que nós sofreremos dano. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Por isso a responsabilidade do homem para a edificação da casa de Deus. Paulo mostra que os irmãos estavam edificando a casa de Deus com madeira, feno e palha. Por isso, tanta divisão. Por isso, tanto escândalo. Por isso, tanta imoralidade. Por isso, tanto problema nos casamentos. Por isso, tanto problema com ídolos. Por isso, tanto problema com ordem no culto. Por isso, tanto problema com o uso dos dons, com doutrina, com contribuição. Os nossos problemas, irmãos, vêm porque nós estamos tentando servir o Senhor com a nossa carne, com o nosso eu, com o nosso ego, com a nossa natureza. E muitas vezes a nossa natureza traz problemas para a casa de Deus. Muitas vezes não, sempre a natureza humana vai trazer problemas para a casa de Deus. E o Senhor disse, eu edificarei a minha igreja. Quem está em mim dá fruto, o Senhor disse. O nosso fruto depende do estar em Cristo, fazer com Cristo, a obra de Cristo. Amém? Por isso Paulo diz lá em Romanos 1,9, o Deus a quem eu sirvo em meu espírito. A carne humana, o trabalho humano, ele dificulta a obra do Senhor. O pensamento humano. Eu vejo muitos irmãos que querem se aprofundar nas Escrituras. Se eles escolhem uma faculdade, eles escolhem uma faculdade de filosofia. E a filosofia humana só atrapalha na obra do Senhor, irmãos. Era isso que os irmãos queriam fazer na igreja de Coríntios. Traziam filosofias humanas para a igreja. E o Paulo, ele diz que isso é madeira, isso é feno e isso é palha. Isso não tem valor para a edificação da casa de Deus. Outros irmãos
Eles tentavam trazer o judaísmo para o cristianismo, porque eles vinham sobrecarregados daquela carga, né? Aquele ensino, aquilo parecia tão bom, aquilo funcionava tanto, e eles queriam colocar esses ensinos na casa, na edificação da casa, e Paulo fala novamente que isso é madeira, feno e palha. Paulo diz que eles são carnais, que eles precisam de leite novamente, porque eles não suportam alimento sólido, porque eles tinham todo o conhecimento, toda a doutrina, toda a sabedoria, todos os dons, mas eles edificavam a casa do Senhor com materiais que não são os certos. Eles edificavam a casa do Senhor com madeira, feno e palha. Por isso, irmãos, a gente vê que muitos de nós podemos olhar para a edificação da casa do Senhor num contexto de número de irmãos. Mas muitas vezes o número de irmãos que temos não diz se nós estamos edificando a casa do Senhor da maneira correta ou certa. O que diz se nós estamos edificando a casa do Senhor da maneira correta ou certa é a natureza, correta ou errada, é a natureza da nossa edificação. Se aquilo que estamos fazendo para o Senhor vem realmente do Senhor. Se aquilo que estamos fazendo para o Senhor está passando pela obra de Cristo, se o nosso eu está passando pela cruz, ou se nós estamos fazendo as coisas para o Senhor, para sermos reconhecidos entre os irmãos ou entre a sociedade, para a glória do homem. Por isso, irmãos, se nós não termos em foco como estamos edificando a casa do Senhor, o nosso estudo se torna vazio, a nossa sabedoria se torna vazia, o nosso conhecimento se torna vazio e os nossos dons se tornam vazios. Porque se nós não edificarmos a casa do Senhor com materiais que o Senhor nos dá, mas edificarmos a casa do Senhor com o material que nós temos na nossa carne, a nossa edificação vai ser destruída. A palavra diz que o fogo a destruirá. Todavia o mesmo será salvo através do fogo. Porque aqui Paulo está deixando em questão que não diz respeito à salvação. A nossa salvação nós recebemos quando recebemos o fundamento. Então somos salvos, temos o fundamento. Mas a nossa obra sofrerá dano. A nossa obra sofrerá detrimento. Por isso, continuando, Paulo diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que quando colocamos os nossos interesses, a nossa natureza, a nossa obra, quando colocamos a nossa glória na casa de Deus, nós estamos destruindo o santuário de Deus. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o santuário de Deus, a casa de Deus, o edifício de Deus. Muitas vezes os irmãos usam esses versículos, para colocar como seu corpo é o santuário, e é. Realmente o seu corpo faz parte do corpo de Cristo. Por isso lá na frente, quando Paulo fala um pouco mais daquele que se une à prostituta, torna-se um corpo com ela. Mas aqui Paulo não está falando do nosso corpo. Paulo está falando do edifício, do santuário que é formado quando nós nos ajuntamos. Quando nós andamos juntos, nós se tornamos santuários. Amém? Por isso ele diz: não sabeis que sois santuário de Deus
é o que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Uma interpretação um pouco mais próxima do grego é: se alguém arruinar o santuário de Deus, arruinar, porque quando colocamos madeira, feno e palha no santuário de Deus, nós estamos arruinando o santuário de Deus. Se alguém arruinar o santuário de Deus, Deus vai te arruinar. Por isso, irmãos, nós temos que ter cuidado como edificamos o edifício. E cada um de nós edifica de um jeito. Paulo, ele se colocou como um sábio construtor e ele colocou o edifício. Ele colocou a pedra. E agora cada um de nós. A igreja é um corpo, é um organismo vivo. Nós temos responsabilidades juntos, mas nós também temos responsabilidades espirituais sozinhos. Eu edifico de um jeito, o Giba edifica de outro jeito, a Risse edifica de outro jeito, o Marcelo edifica de outro jeito. Cada um de nós edifica a casa de Deus. Nós podemos estar edificando com a obra, podemos estar edificando a obra de Deus com a natureza de Deus, que é o ouro. Com a prata, a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, passando a nossa vida pela cruz, né? Passando os nossos problemas e aceitando a nossa cruz. Sendo transformados pelo Espírito Santo de Deus, através das pedras preciosas, não é? Mas também nós podemos estar edificando a casa de Deus com a minha natureza, com a sua natureza, com a sua obra, a sua maneira, trazendo glória para si. E isso, irmãos, é um grande perigo nos nossos dias. Porque nós precisamos aprender a fazer a obra no Senhor, com aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer. Muitas vezes nós podemos fazer uma obra que é do Senhor, mas o Senhor não nos mandou fazer. No capítulo 16, verso 6 de Atos, a palavra diz que o Espírito Santo impediu Paulo a pregar na Ásia. Então você pode ver que o Espírito Santo, ele impediu Paulo de pregar o Evangelho. Talvez se nós falássemos isso para alguns irmãos, o Espírito Santo pode te impedir de pregar o Evangelho, o irmão pode até mesmo discordar. Mas se Paulo tivesse ido, mesmo com o Espírito Santo impedido, ele estava fazendo uma obra dele, nele e para a glória dele. Porque ele estava desobedecendo o Senhor. E quando nós desobedecemos o Senhor, nós trazemos sobre nós repentina destruição, irmãos. Porque Deus diz, através do apóstolo Paulo, que se nós arruinarmos o santuário de Deus, o Senhor nos arruinará. E era isso realmente que os coríntios estavam fazendo. Eles tinham a escolha de ser espirituais, mas eles não queriam ser espirituais, eles queriam ser carnais. Porque nós temos a escolha, obedecemos ao Senhor ou obedecemos nós mesmos. Nós temos livre acesso, livre arbítrio, né? Nós escolhemos para onde vamos. Mas quando desobedecemos o Senhor, nós estamos fazendo a nossa obra. E a nossa obra, irmãos, pode trazer sobre nós destruição. Por isso nós temos que ter cuidado. A obra do Senhor é uma coisa muito séria. Amém? Tudo que corrompe, que arruina, que contamina a obra do Senhor, que danifica a igreja de Deus, doutrinas heréticas, ensinamentos facciosos, métodos humanos, esforços naturais, tudo isso sofrerá punição diante de Deus. Pode ter a maior aparência de boa obra, mas nós vamos ser punidos, irmãos.
se nós não fazermos a obra de Deus segundo a sua vontade. É difícil falar sobre punição de Deus, né? Porque o Senhor nos salvou do inferno. Sim, irmãos. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, né? O Senhor nos livrou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? Aquele que crê no Senhor tem a vida eterna, passou da morte para a vida e não entrará em condenação. A sua alma, o seu espírito foi salvo. Ele foi livre da condenação eterna. Mas hoje nós estamos vendo que nós temos responsabilidade na obra do Senhor. Que o Evangelho não é uma brincadeira, que o Evangelho não é algo que nós podemos entrar e ficar de qualquer jeito, e tratar ele de qualquer maneira, sendo superficiais, usando das nossas próprias forças, da nossa própria natureza, usando da nossa própria glória para edificar a casa do Senhor. Por isso Jesus disse, muitos me dirão naquele dia. E ele não falou que eram poucos, né, irmãos? Ele falou, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, pedindo clemência, em teu nome, usaram o nome, usaram da sabedoria, usaram das riquezas espirituais, mas não negaram o seu eu, o seu ego, não fizeram a sua obra com a natureza de Deus, não fizeram a sua obra diante do trabalho do Senhor Jesus Cristo e não deixaram que o Espírito Santo de Deus os transformasse segundo ao longo das suas vidas. Então esses são aqueles que dizem, Senhor, Senhor. Eles estão lá perante o tribunal de Cristo. E agora chegou a hora de dar conta de tudo aquilo que fizemos. Porque todos nós vamos dar conta de tudo aquilo que fizemos, não é? Então, como que nós devemos nos apresentar ao Senhor, irmãos? Eu estudando a carta de 1 Coríntios, não é de se admirar que a igreja de Coríntios se parece com a igreja do nosso tempo atual. Porque se nós vermos a nossa igreja de hoje, será que tem divisões entre os irmãos? Não, né, irmãos? Será que os irmãos no nosso tempo têm problema com imoralidade sexual? Também não, né, irmãos? Será que nossos irmãos, entre nós, a igreja, eles têm problemas uns com os outros? E até mesmo levam essas questões a juízes? Também não, né? Será que os irmãos têm problema acerca do casamento? Será que os irmãos têm problemas com ídolos? O ídolo hoje só inverteu, né? Deixou de ser aquele ídolo de pau, de pedra e virou um ídolo de carne. Será que os irmãos têm problema com ídolos? Será que os irmãos têm problema com ordem no culto? Né? Nós vemos as liturgias dos irmãos hoje. Como é que está o culto da igreja hoje? É um culto sadio? Será que os irmãos têm problemas com os dons? Será que os irmãos esqueceram o amor? Será que os irmãos têm problema com os dons em funcionamento? Será que a doutrina da igreja está sendo uma doutrina sã? Será que não entrou nenhuma heresia, nenhum pensamento humano? Será que os irmãos não estão tendo problema com contribuição? Ainda bem que não, né? Porque a igreja de Coríntios tinha todos esses problemas. Por quê? Porque eles edificavam a casa de Deus com madeira, feno
e palha. Como nós estamos edificando a casa de Deus? Será que nós estamos buscando os nossos próprios interesses e esquecendo dos interesses do Senhor? A nossa natureza é assim, irmão. Se a farinha é pouca, primeiro o meu pirão, né? Essa é a nossa natureza, irmão. Nós queremos aquelas coisas que nos abastecem. Nós queremos, a nossa natureza quer ter uma vida abundante, uma vida saudável. Então a nossa palavra começa a mudar, né? E nós começamos a colocar na obra do Senhor a natureza humana. Então, Satanás, através dessa obra humana, ele nos mostra a doutrina da prosperidade. Que a natureza humana, você precisa viver bem nessa terra. Se credes, comerão o melhor dessa terra. Nós somos filhos do reino, filhos de Deus. Nós vamos reinar nessa terra. Isso é natureza humana. Não passa pela obra de Cristo. Se nós olharmos para a prata, que é a obra de Deus em Cristo, nós vamos ver toda a obra de Cristo. Desde o negando-se a si mesmo, se esvaziando, tomando a forma de servo, doando tudo que tinha, se doando pelos irmãos. Essa é a obra de prata. E não vamos querer ser transformados pelo Espírito Santo de jeito nenhum, irmãos. Porque quando somos transformados pelo Espírito Santo, nós somos guiados por Ele. E geralmente o que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas não é o que nós queremos para as nossas vidas. Então a minha obra tem que passar pela cruz. Vou ter que negar o meu eu. Vou ter que negar o meu ego. Vou ter que começar a me sujeitar. A obra da cruz em nós, a transformação que o Senhor está fazendo em nós, é uma obra muito gloriosa, irmãos. Aos olhos do mundo, talvez um desperdício, mas aos olhos de Deus, uma grande função na casa de Deus. Porque verdadeiramente nós precisamos nos desperdiçar para ganhar a Cristo. O irmão Watmani era um irmão muito inteligente. E, passados uns anos, ele encontrou um professor que ele tinha. E o professor sabia de toda a sua inteligência e perguntou para ele: Watmani, o que você se tornou? Um doutor? Ele falou: eu me tornei um irmão, um pregador. Você se tornou um pregador? Com toda essa inteligência, com toda essa capacidade que você tinha, você se tornou um pregador? É verdade, me tornei um pregador. Aos olhos dos homens, um grande desperdício, mas aos olhos de Deus, o operar do Espírito Santo transformou o irmão em uma pedra preciosa. E o negar o nosso eu não é fácil, irmão. Você quer que o Espírito Santo transforme você? Você precisa negar o seu eu. Você quer cooperar na obra de edificação da igreja? Você precisa negar o seu eu. Negar a sua natureza. Negar a sua obra. E negar a sua glória. Você não quer passar por detrimento? Você não quer arruinar a obra do Senhor, o santuário do Senhor? Você quer trabalhar seu irmão conforme a vontade de Deus? Pregar o Evangelho pleno? Para não ser envergonhado diante do tribunal de Cristo? Você e eu, rever os nossos conceitos. O que nós estamos fazendo na obra do Senhor. Capítulo 3, verso 16. Não sabeis que sois santuários de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é santo. Amém? Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, por essa tua palavra, Senhor. Sabemos o quanto nós poderíamos estar falando aqui, mas o teu Espírito nos diz, Senhor, nós devemos meditar nesses pontos. Por isso te agradecemos pela tua palavra, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor ilumine, Senhor, os olhos do nosso entendimento, Senhor. Que nós possamos saber verdadeiramente como te servir, Senhor. Não na nossa natureza, Senhor, mas na tua natureza, Senhor. Não a nossa própria obra, mas a obra de Cristo, Senhor, a obra de Deus através de Cristo. Ó Senhor, não segundo a nossa glória, Senhor, mas negando o nosso eu, para que o Senhor nos transforme através do teu Espírito Santo em pedras preciosas, Senhor, para que possamos te servir, Senhor, para que possamos fazer a tua obra, Senhor, com diligência, Senhor, para que não colocamos, Senhor, aquilo que temos de nós mesmos na tua obra, Senhor. Livra-nos, Senhor, de errar, Senhor. Não queremos, Senhor, ser destruídos, Senhor, ser arruinados por ti. Nos ajuda a observar como estamos andando na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade, Senhor. Não queremos ser envergonhados, Senhor, mas queremos fazer parte dessa obra que o Senhor mesmo faz através do teu Espírito Santo, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos capacita, Senhor, e nos torna irmãos que edificam a tua obra com ouro, prata e pedras preciosas, Senhor. Sabemos que o Senhor tem nos enriquecido com palavras, Senhor. Tem nos enriquecido com doutrina, com os dons, mas não queremos ser carnais, Senhor. Queremos ser irmãos espirituais, Senhor, porque queremos seguir segundo a tua vontade, Senhor. Livra-nos de tropeçar. Abre, Senhor, os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que não tomemos, Senhor, alguma decisão, não segundo o teu Espírito, mas segundo a nossa carne. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor. Amém. Comunhão.